Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de uma vida transformada por uma condição silenciosa, uma batalha travada em silêncio que, sem o devido reconhecimento, pode ter consequências devastadoras. A jornada que vamos desvendar é a de Mariana, uma jovem vibrante, cujo brilho nos olhos parecia refletir um futuro promissor. Sua vida, até então, seguia um curso previsível, pontuado pelas alegrias e desafios comuns a muitos de nós. No entanto, por trás da fachada de normalidade, uma luta invisível começava a se desenhar. Uma que, infelizmente, muitas vezes é subestimada em seus estágios iniciais. Mariana, como tantas outras pessoas, convivia com sintomas sutis, sinais que, isoladamente, poderiam ser facilmente descartados como cansaço, estresse ou simplesmente uma fase passageira. O que torna esta história particularmente tocante é a forma como esses sintomas, inicialmente inofensivos aos olhos de muitos, incluindo a própria Mariana, gradualmente teceram uma teia de complicações. É um lembrete pungente de que nosso corpo, em sua complexidade, comunica suas necessidades de maneiras sutis, e ignorar esses sussurros pode levar a um crescendo de problemas. A narrativa de Mariana não é apenas sobre uma doença, é sobre a resiliência humana, a importância da atenção plena ao próprio bem-estar e a força que surge quando a verdade, por mais difícil que seja, é finalmente confrontada. Ela nos convida a olhar para dentro, para nossas próprias vidas e para as vidas daqueles ao nosso redor, com um olhar mais atento e compassivo. Diante de um cenário assim, é natural que surjam perguntas. Você já parou para pensar em como pequenos desconfortos em seu dia a dia podem estar sinalizando algo maior? E de onde você está assistindo a este vídeo hoje? Compartilhe conosco nos comentários. Sua participação é fundamental para construirmos juntos essa comunidade de cuidado e informação. Se você se identifica com a importância de dar atenção a cada detalhe da saúde, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que pode, quem sabe, salvar uma vida ou trazer mais clareza para a sua. A história de Mariana começa a se desenrolar em um cenário que muitos considerariam idílico. Ela residia em uma pequena e charmosa cidade no interior de Minas Gerais, Brasil. Um lugar onde o ritmo da vida era ditado pelo sol e pelas tradições. Seus pais, pessoas simples e trabalhadoras, sempre incentivaram seus estudos e seus sonhos. Sua mãe, em particular, uma mulher de profunda fé e sabedoria popular, costumava dizer que o corpo fala, basta saber ouvir. Mal sabia ela o quão proféticas seriam suas palavras. Mariana era uma estudante exemplar, com uma paixão notável pela biologia, fascinada pelos intrincados mecanismos da vida. Sua curiosidade intelectual era apenas superada por sua bondade e empatia com os outros. Ela sonhava em se tornar uma médica, uma profissão que, em sua visão, era a mais nobre forma de servir à humanidade. Os primeiros sinais, no entanto, foram sutis, quase imperceptíveis. Mariana começou a sentir uma fadiga incomum, uma exaustão que não desaparecia com o descanso. Ela atribuía isso à carga de estudos, às longas horas dedicadas à leitura e à pesquisa. Em seguida vieram dores de cabeça persistentes, de intensidade variável, que ela tratava com analgésicos comuns, sem dar maior atenção. Sua energia parecia diminuir e sua capacidade de concentração, antes notável, começou a vacilar. Pequenas falhas de memória, lapsos momentâneos que a deixavam frustrada, mas que ela logo esquecia, atribuindo-os ao cansaço. A pele de Mariana também começou a apresentar algumas alterações, manchas que surgiam e desapareciam, e uma sensibilidade incomum ao sol.
Esses sintomas, embora incômodos, eram difíceis de articular em uma narrativa coerente de doença, especialmente para alguém tão jovem e acostumada a uma saúde robusta. A família, embora preocupada, também tendia a minimizar esses sinais. É apenas a juventude, diziam seus pais. Muita pressão nos estudos logo passa. A avó, com seu conhecimento ancestral, sugeria chás e repouso, acreditando que um pouco de cuidado natural resolveria tudo. A comunidade local, acostumada a ver Mariana sempre ativa e saudável, não percebia a batalha silenciosa que ela travava. Era um período de negação sutil, onde a esperança de que tudo se resolvesse por si só ofuscava a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Mariana, por sua vez, tentava manter a normalidade, não querendo preocupar seus pais e amigos, e talvez temendo o que uma investigação mais profunda poderia revelar. Ela se esforçava para manter seu desempenho acadêmico, mas a luta interna se tornava cada vez mais desafiadora. O que Mariana e sua família não sabiam, naquele momento, era que esses sintomas eram os prenúncios de algo muito maior. Uma condição que, se não diagnosticada e tratada precocemente, poderia alterar drasticamente o curso de sua vida. A falta de conhecimento sobre certas doenças, a tendência a negligenciar sinais sutis e a pressão para manter uma imagem de saúde e força podem criar um ambiente propício para que condições graves se desenvolvam sem serem detectadas. A história de Mariana nos convida a refletir sobre a importância da autoconsciência e da busca por ajuda médica, mesmo quando os sintomas parecem insignificantes. É um convite para quebrar o ciclo de negação e abraçar a verdade, por mais desafiadora que ela possa ser. A curiosidade sutil que permeia a narrativa de Mariana reside justamente nessa discrepância entre a aparência de normalidade e a realidade de uma luta interna. É o mistério do corpo humano, um universo de reações e processos que nem sempre são evidentes. A medicina, em sua busca incessante por desvendar esses enigmas, tem avançado a passos largos, mas a prevenção e o diagnóstico precoce continuam sendo os pilares mais fortes na batalha contra as doenças. E é exatamente sobre um desses pilares que vamos nos aprofundar. A jornada de Mariana em busca de respostas se intensifica quando os sintomas começam a se agravar, ultrapassando os limites do incômodo e adentrando o território do preocupante. As dores de cabeça tornam-se mais frequentes e intensas, muitas vezes acompanhadas de náuseas que a impedem de se alimentar adequadamente. A fadiga se transforma em um cansaço crônico, uma exaustão profunda que a impede de realizar tarefas simples, como caminhar longas distâncias ou até mesmo se concentrar em conversas. A pele de Mariana desenvolve lesões mais persistentes e dolorosas, com uma sensibilidade extrema à luz solar, forçando-a a evitar a exposição direta e a se recolher em ambientes fechados. O que antes eram manchas passageiras, agora se transformam em erupções que causam desconforto e até mesmo dor. Essas mudanças físicas começam a afetar seu bem-estar emocional. A frustração de não conseguir acompanhar seus colegas de estudo, a incapacidade de participar das atividades sociais que antes tanto apreciava e a constante sensação de mal-estar geram um sentimento de isolamento. Mariana, acostumada a ser uma jovem ativa e independente, começa a se sentir presa em seu próprio corpo, uma prisioneira de sintomas que ela não compreende. A preocupação em seus pais se transforma em alarme. A mãe, com seu instinto materno aguçado, percebe que algo mais sério está em jogo e insiste em uma avaliação médica mais completa. Apesar de sua resistência inicial em admitir a gravidade da situação, Mariana concorda em procurar um médico.
O primeiro passo é uma consulta com um clínico geral na cidade vizinha, um profissional experiente que, ao ouvir o relato detalhado dos sintomas, reconhece a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Ele solicita uma série de exames de sangue e encaminha Mariana para um especialista, um dermatologista renomado, o Dr. Elias Valente, conhecido por sua dedicação e precisão diagnóstica. A escolha de um profissional com essa reputação, sem mencionar o nome de hospitais específicos, visa destacar a importância da expertise individual e da habilidade clínica, elevando a obra a um patamar de valorização do conhecimento médico em si. Doutor Valente, um homem de olhar atento e fala calma, dedica tempo para ouvir Mariana, permitindo que ela descreva cada detalhe de sua experiência. Ele examina cuidadosamente as lesões em sua pele, anota a intensidade das dores de cabeça e avalia o nível de fadiga relatado. Com base na apresentação clínica, ele começa a formular hipóteses. A combinação de fotossensibilidade, erupções cutâneas e fadiga em uma jovem sem histórico prévio de doenças autoimunes, levanta uma bandeira vermelha. Ele explica aos pais de Mariana, com uma clareza didática, que existem condições autoimunes que podem se manifestar de formas variadas, muitas vezes começando com sintomas vagos e inespecíficos, que podem ser facilmente negligenciados. Ele solicita exames mais específicos, incluindo testes sorológicos, para identificar a presença de autoanticorpos e marcadores inflamatórios. A espera pelos resultados é um período de grande ansiedade para toda a família. Cada dia que passa, Mariana sente uma piora em seu estado geral, e a incerteza sobre a causa de seus males aumenta o fardo emocional. A curiosidade sobre a origem de seus sofrimentos se mistura a um medo crescente do que os exames podem revelar. A cidade de Belo Horizonte, conhecida por seus centros médicos de excelência, torna-se um ponto de referência em suas mentes, um local onde a resposta para o mistério que assombra Mariana pode finalmente ser encontrada. Os exames são realizados e os resultados chegam. A análise detalhada revela a presença de anticorpos específicos, indicativos de uma doença autoimune sistêmica. Dr. Valente, com a serenidade de quem está acostumado a entregar notícias difíceis, mas com a empatia de quem entende o impacto de suas palavras, convoca Mariana e seus pais. Ele explica que Mariana foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, LES, uma doença crônica em que o sistema imunológico, por engano, ataca tecidos saudáveis do corpo. O lúpus, como ele detalha, pode afetar diversas partes do corpo, incluindo a pele, articulações, rins, cérebro e outros órgãos. A palavra lúpus paira no ar, carregada de incerteza e apreensão. Mariana, que sempre se considerou saudável, luta para assimilar a informação. A doença, que ela nunca havia ouvido falar com atenção, de repente se torna uma parte intrínseca de sua identidade. A mãe, em um misto de choque e alívio por finalmente ter um nome para a batalha de sua filha, abraça Mariana com força, buscando transmitir a ela a força que ambas precisarão para enfrentar o que está por vir. O pai, com o semblante sério, mas com determinação nos olhos, reafirma o compromisso de estar ao lado de Mariana em cada passo dessa nova jornada. Doutor Valente, percebendo a necessidade de informação e esperança, começa a explicar sobre o tratamento. Ele enfatiza que, embora o lúpus seja uma doença crônica e sem cura definitiva, com o acompanhamento médico adequado e o tratamento correto, é possível controlar os sintomas, prevenir complicações graves e permitir que os pacientes levem uma vida plena e ativa. Ele descreve as opções terapêuticas, que podem incluir medicamentos imunossupressores,
anti-inflamatórios e outras abordagens, sempre adaptadas às necessidades individuais de Mariana. A revelação do diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, embora chocante, marca um ponto de virada crucial. É o momento em que a incerteza dá lugar à clareza e a batalha silenciosa se transforma em uma luta informada e direcionada. A história de Mariana, até então envolta em um véu de mistério e sutileza, agora se revela como um testemunho da importância da vigilância sobre a própria saúde e da busca por conhecimento. O lúpus, como o Dr. Valente explicou, é uma doença complexa e multifacetada. A falta de conhecimento público sobre suas manifestações e a tendência a minimizar sintomas iniciais são fatores que contribuem para o atraso no diagnóstico. Muitos pacientes, assim como Mariana, passam por um longo período de incerteza e frustração antes de receberem o diagnóstico correto. A fotossensibilidade, as lesões cutâneas, a fadiga e as dores articulares são sintomas comuns que podem ser confundidos com outras condições dermatológicas ou com o simples cansaço do dia a dia. A educação sobre doenças autoimunes, como o lúpus, é fundamental. É crucial que as pessoas compreendam que a fadiga persistente, as dores inexplicáveis, as alterações na pele e outros sintomas recorrentes não devem ser ignorados. A medicina moderna, com seus avanços em imunologia e diagnóstico, oferece ferramentas poderosas para identificar e tratar essas condições. No entanto, a colaboração do paciente, através da comunicação aberta e honesta com os profissionais de saúde, é um elemento insubstituível no processo de cura. Mariana, ao receber seu diagnóstico, entra em um novo capítulo de sua vida. A cura definitiva para o lúpus ainda é um objetivo a ser alcançado pela ciência, mas o controle da doença e a manutenção da qualidade de vida são metas totalmente alcançáveis com o tratamento adequado. Dr. Valente detalha o plano terapêutico, que envolve acompanhamento regular, exames periódicos e o uso de medicamentos específicos para modular a resposta imunológica e reduzir a inflamação. Ele também enfatiza a importância de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, a prática regular de exercícios físicos adaptados às suas condições e, crucialmente, a proteção contra a exposição solar excessiva. A jornada de Mariana não será isenta de desafios. Haverá dias bons e dias ruins, períodos de remissão em que os sintomas diminuem e períodos de exacerbação em que a doença se manifesta com mais intensidade. No entanto, com o conhecimento adquirido e o apoio de sua família e de sua equipe médica, ela está mais preparada para enfrentar esses momentos. Sua paixão pela biologia, que antes a impulsionava em seus estudos, agora se transforma em uma fonte de compreensão e empoderamento sobre sua própria condição. Ela se torna uma defensora de sua saúde, buscando ativamente informações e participando das decisões sobre seu tratamento. A história de Mariana é um chamado à reflexão para todos nós. Ela nos lembra que a saúde é um bem precioso que requer atenção constante. Os pequenos sinais que nosso corpo nos envia não devem ser ignorados. O que pode parecer um incômodo passageiro pode ser um prenúncio de algo mais sério. A busca por informação, a comunicação aberta com os profissionais de saúde e a adoção de hábitos de vida saudáveis são as melhores ferramentas que possuímos para prevenir e gerenciar doenças. O lúpus, como tantas outras doenças autoimunes, é um lembrete da complexidade do corpo humano e da importância de uma abordagem integral à saúde. A ciência continua avançando, desvendando os mistérios do sistema imunológico e desenvolvendo novas terapias. Mas enquanto isso, a conscientização e a educação são os nossos maiores aliados.
O caso de Mariana, que começou com sintomas sutis e foi transformado por um diagnóstico inesperado, é um testemunho da resiliência humana e da esperança que reside na busca por respostas e no cuidado com a própria vida. Ao final desta narrativa, fica a pergunta: o que você aprendeu hoje que pode aplicar em sua própria vida ou na vida de quem você ama? A informação compartilhada aqui é um passo importante, mas a ação é o que realmente faz a diferença. Se você se sentiu tocado por esta história e acredita na importância de disseminar conhecimento sobre saúde, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a mais histórias como esta, que buscam educar, informar e inspirar. O próximo vídeo trará um novo olhar sobre a importância da saúde mental, um componente tão vital quanto a saúde física. Fique conosco e continue essa jornada de descobertas e cuidado. A luta de Mariana contra o lúpus, uma vez diagnosticada, transcende a mera administração de medicamentos. Ela se aprofunda na complexa intersecção entre a biologia da doença e as nuances do tratamento em longo prazo, focando em como a pesquisa contínua e o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas moldam o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes. A medicina, ciente de que o lúpus é uma condição heterogênea, com manifestações e progressões distintas em cada indivíduo, tem direcionado esforços para terapias mais personalizadas e menos invasivas. Estamos testemunhando um avanço significativo no desenvolvimento de medicamentos biológicos que visam alvos moleculares específicos no sistema imunológico, oferecendo uma alternativa promissora aos tratamentos imunossupressores tradicionais, que, embora eficazes, podem acarretar efeitos colaterais significativos. Um dos avanços mais notáveis é a terapia com anticorpos monoclonais, como o belimumab, que atua bloqueando a atividade de linfócitos B, células cruciais na produção de autoanticorpos. Essa abordagem representa um salto qualitativo, pois permite uma modulação mais direcionada da resposta imune, minimizando o impacto sobre outras funções essenciais do organismo. Para pacientes como Mariana, que podem ter respondido de forma limitada aos tratamentos convencionais ou que sofrem com efeitos adversos intoleráveis, essas novas opções terapêuticas abrem um leque de possibilidades para o controle da doença. A pesquisa em andamento também explora o potencial de terapias celulares e genéticas, buscando reeducar o sistema imunológico a tolerar os próprios tecidos do corpo, uma fronteira ainda distante, mas repleta de esperança para o futuro. Além das inovações farmacológicas, a compreensão do papel do microbioma intestinal na modulação do sistema imunológico tem se revelado um campo de estudo fascinante e promissor. Pesquisas recentes sugerem que desequilíbrios na comunidade de micro-organismos que habitam nosso intestino podem influenciar a inflamação sistêmica e a atividade autoimune. Portanto, estratégias que visam restaurar a homeostase intestinal, como a modulação da dieta, o uso de probióticos e prebióticos e até mesmo o transplante de microbiota fecal, estão sendo investigadas como coadjuvantes no tratamento de doenças autoimunes. Embora ainda em estágios iniciais de investigação para o lúpus, essa linha de pesquisa oferece uma perspectiva intrigante sobre como fatores ambientais e dietéticos podem interagir com a predisposição genética para influenciar o curso da doença. Para Mariana, isso significa que o cuidado com a saúde vai além da pílula diária, abrangendo um olhar mais holístico sobre seu bem-estar. Outro sim, a importância do monitoramento contínuo e da educação do paciente não pode ser subestimada. O lúpus é uma doença dinâmica e seus efeitos podem variar ao longo do tempo.
A capacidade de Mariana de reconhecer os sinais precoces de uma exacerbação, de entender a importância da adesão ao tratamento e de colaborar ativamente com sua equipe médica é fundamental para prevenir complicações e manter a qualidade de vida. Programas de educação para pacientes que abordam desde o manejo dos sintomas até o impacto psicossocial da doença desempenham um papel crucial nesse empoderamento. Ao compreender melhor sua condição, Mariana se torna uma parceira ativa em seu próprio cuidado, capaz de tomar decisões informadas e de adaptar seu estilo de vida para mitigar os efeitos da doença. Essa abordagem colaborativa, onde paciente e profissional de saúde trabalham em conjunto, é a espinha dorsal de um manejo eficaz e humanizado do lúpus. A jornada de Mariana, após o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, adentra agora um território menos explorado, mas de imensa importância: o impacto psicossocial e a busca por estratégias de enfrentamento adaptativo. É crucial compreender que a doença não reside apenas no corpo físico, mas também na mente e no tecido social do indivíduo. A forma como Mariana lida com as limitações impostas pela condição, sua percepção de si mesma e seu engajamento com o mundo exterior são aspectos que moldam profundamente seu bem-estar geral e sua capacidade de viver uma vida plena. A transição de uma jovem cheia de planos para alguém que precisa gerenciar uma condição crônica pode gerar sentimentos de perda, frustração e até mesmo depressão. Identificar e abordar essas questões emocionais com a mesma seriedade com que se tratam os sintomas físicos é um passo fundamental para um cuidado integral. Nesse contexto, a atuação de profissionais de saúde mental, como psicólogos e terapeutas, torna-se indispensável. Esses especialistas auxiliam pacientes como Mariana a desenvolverem mecanismos de enfrentamento saudáveis, a processarem emoções difíceis e a reconstruírem um senso de identidade que vá além da doença. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, podem ser particularmente eficazes, ajudando a modificar padrões de pensamento negativos e a promover uma visão mais otimista e realista da vida com lúpus. A construção de uma rede de apoio sólida, que inclua familiares, amigos e grupos de apoio de pacientes, também desempenha um papel vital. Compartilhar experiências com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes pode aliviar o sentimento de isolamento e fornecer um espaço seguro para expressar preocupações e frustrações. Ademais, a adaptação do ambiente de trabalho e dos estudos de Mariana requer atenção. A fadiga crônica e a fotossensibilidade, por exemplo, podem demandar flexibilidade em horários, a possibilidade de trabalhar remotamente ou a adaptação do espaço físico para minimizar a exposição à luz solar. A comunicação aberta com empregadores ou instituições de ensino é essencial para garantir que as necessidades de Mariana sejam compreendidas e atendidas, promovendo um ambiente inclusivo e de apoio. Em vez de ver essas adaptações como um fardo, é importante encará-las como ferramentas que permitem a Mariana manter sua autonomia e continuar a perseguir seus objetivos, mesmo que de forma ajustada à sua condição. Um exemplo prático seria a implementação de políticas de trabalho flexível, que já vêm sendo adotadas por empresas mais progressistas, reconhecendo que a produtividade não está atrelada apenas à presença física, mas sim à capacidade de realizar o trabalho de forma eficaz. Outro aspecto crucial, frequentemente negligenciado, é o impacto financeiro e o acesso a recursos de saúde.
O tratamento de doenças crônicas, como o lúpus, pode ser oneroso, envolvendo custos com consultas médicas, exames, medicamentos e terapias complementares. Garantir que Mariana tenha acesso a um plano de saúde adequado ou a programas de assistência social que cubram esses custos é fundamental para evitar que a doença se torne um fardo financeiro insustentável. Em muitos países, existem fundações e organizações que oferecem suporte financeiro e informações sobre direitos dos pacientes, atuando como um elo importante entre os pacientes e os recursos disponíveis. A conscientização sobre esses direitos e o acesso a esses serviços podem fazer uma diferença substancial na vida de quem enfrenta uma doença crônica. Por fim, a narrativa de Mariana nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a resiliência humana e a capacidade de adaptação diante de adversidades. A doença, embora desafiadora, não define a totalidade de quem ela é. Ao invés disso, pode se tornar um catalisador para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento de uma maior apreciação pela vida e para a construção de relacionamentos mais significativos. Ao aprender a gerenciar sua condição, a buscar apoio e a adaptar seu estilo de vida, Mariana não apenas sobrevive, mas floresce, encontrando novas formas de realizar seus sonhos e de contribuir para o mundo ao seu redor. Sua história é um poderoso lembrete de que, mesmo diante de desafios complexos, a esperança, a informação e o apoio mútuo podem pavimentar o caminho para uma vida plena e significativa. A complexidade inerente ao lúpus eritematoso sistêmico, LIES, se estende para além das manifestações clínicas e das abordagens terapêuticas convencionais e emergentes. Uma dimensão frequentemente subestimada, mas de impacto profundo, reside na interação entre a doença e os sistemas de suporte social e institucional que orbitam a vida do paciente. Em muitos países, o acesso a cuidados de saúde de qualidade é desigual. E para indivíduos que vivem em áreas remotas ou com recursos financeiros limitados, a jornada para o diagnóstico e tratamento pode ser árdua e repleta de obstáculos. Mariana, embora tenha tido a sorte de encontrar profissionais competentes, não está imune a essas barreiras sistêmicas. A necessidade de deslocamentos frequentes para consultas em centros especializados, a dificuldade em obter medicamentos específicos que não estão disponíveis localmente e a ausência de programas de reabilitação e acompanhamento multidisciplinar em sua região são desafios concretos que exigem resiliência e perseverança. Para além do cuidado médico direto, é fundamental considerar a legislação e as políticas públicas que amparam pessoas com doenças crônicas. Em muitos lugares, o reconhecimento do lúpus como uma condição incapacitante que pode justificar benefícios previdenciários, licenças médicas prolongadas ou adaptações no ambiente de trabalho ainda é um processo burocrático complexo. A falta de informação clara sobre esses direitos, a dificuldade em comprovar o impacto da doença na capacidade laboral e a resistência de alguns empregadores em oferecer as devidas acomodações podem gerar um estresse adicional significativo para pacientes como Mariana. A jornada para garantir o suporte institucional adequado pode, por si só, ser exaustiva, demandando energia e recursos que poderiam ser melhor empregados no cuidado com a saúde. Ademais, a dimensão da pesquisa científica e seu impacto prático na vida dos pacientes merecem uma análise aprofundada. Embora os avanços em terapias biológicas e a investigação sobre o microbioma sejam promissores, a translação desses achados do laboratório para a prática clínica nem sempre é linear. O alto custo de alguns tratamentos inovadores,
a necessidade de estudos clínicos de longo prazo para comprovar sua eficácia e segurança em populações diversas e a aprovação regulatória são etapas que podem levar anos. Para pacientes como Mariana, que anseiam por alívio e por uma melhor qualidade de vida, essa espera pode ser angustiante. Portanto, é crucial um diálogo contínuo entre pesquisadores, médicos, pacientes e órgãos reguladores para acelerar a incorporação de novas e eficazes opções terapêuticas no arsenal de tratamento do lúpus. Por outro lado, a própria percepção social sobre doenças autoimunes, como o lúpus, ainda é limitada. Muitas vezes, a doença é invisível, seus sintomas não são facilmente compreendidos por quem não os vivencia, e o estigma associado a condições crônicas pode levar ao isolamento e à falta de apoio. A educação da sociedade em geral sobre a natureza complexa e multifacetada do lúpus é, portanto, uma ferramenta poderosa para promover a empatia, a compreensão e a inclusão. Campanhas de conscientização, o compartilhamento de histórias de pacientes e a informação acessível sobre a doença podem ajudar a desmistificar o lúpus e a construir um ambiente mais solidário para aqueles que convivem com ele. Mariana, ao compartilhar sua jornada, não apenas busca seu próprio bem-estar, mas também contribui para essa mudança de paradigma, iluminando um caminho de esperança e informação. Ao entrelaçarmos os fios narrativos que compõem a trajetória até aqui explorada, emerge uma tapeçaria complexa de desafios, descobertas e a incessante busca por compreensão. Observamos como a sutileza de manifestações iniciais pode obscurecer a profundidade de uma condição que, silenciosamente, redefine o cotidiano e a perspectiva de quem a vivencia. Não se trata apenas de um conjunto de sintomas, mas de uma reconfiguração da própria existência, onde a resiliência se torna uma moeda corrente e a adaptação um aprendizado contínuo. A jornada nos levou a vislumbrar a intrincada dança entre o corpo e a mente, a ciência e a experiência humana, em um movimento que exige atenção plena e uma escuta atenta aos sinais que, por vezes, parecem insignificantes. À luz das reflexões que se desdobraram, percebemos que a busca por respostas transcende a esfera individual, alcançando os domínios da comunidade e da sociedade. A forma como lidamos com o desconhecido, a maneira como construímos pontes de conhecimento e apoio, e a própria estrutura de sistemas que deveriam amparar os mais vulneráveis, tudo isso se entrelaça em um panorama que clama por um olhar mais atento e compassivo. As inovações científicas, embora promissoras, encontram seu verdadeiro valor quando se conectam às realidades vividas, quando se tornam acessíveis e capazes de transformar vidas de forma tangível e sustentável. É nesse ponto de convergência entre a vanguarda do saber e as necessidades prementes que reside a verdadeira esperança. Refletindo sobre esta jornada até o momento, somos levados a considerar a profundidade com que nossas vidas são moldadas por forças que nem sempre conseguimos controlar, mas sobre as quais, com informação e determinação, podemos exercer influência. A história que desvendamos nos ensina que a vulnerabilidade, longe de ser um sinal de fraqueza, pode ser o solo fértil para o florescimento de uma força interior extraordinária. A compreensão que se consolida é a de que cada passo, cada descoberta, cada obstáculo superado contribui para a construção de um caminho que, embora possa se apresentar sinuoso, é pavimentado com a sabedoria adquirida e a esperança renovada. Estamos agora a um passo de apreender a essência final dessa narrativa, o eco que ressoa após o desfecho da história. A Odisseia de Mariana, que se iniciou sob o véu de sintomas sutis e evoluiu para o reconhecimento de uma condição autoimune complexa,
nos oferece um espelho para nossas próprias jornadas de saúde e autoconhecimento. O que começou como uma série de desconfortos negligenciados transformou-se em um profundo mergulho na intrincada arquitetura do corpo humano e na resiliência do espírito. A revelação do lúpus eritematoso sistêmico não foi um ponto final, mas sim um novo ponto de partida. Um convite implícito para uma nova forma de viver, pautada pela atenção, pela informação e pela busca incessante por equilíbrio. Essa narrativa nos ensina que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que exige escuta ativa e um diálogo constante com o nosso próprio organismo. A força que emerge da história de Mariana reside não apenas em sua capacidade de enfrentar a doença, mas em sua transformação pessoal ao longo desse processo. A fragilidade inicial, marcada pela incerteza e pela fadiga, deu lugar a uma sabedoria adquirida, a uma compreensão mais profunda de si mesma e de suas necessidades. A jornada a impulsionou a se tornar uma defensora ativa de sua própria saúde, a buscar conhecimento e a exigir o cuidado que merece. Esse empoderamento, essa transição de paciente passivo a protagonista de sua própria história, é um dos legados mais poderosos que sua experiência pode nos deixar. É um lembrete de que, mesmo diante de desafios que parecem intransponíveis, a informação e a determinação podem pavimentar o caminho para uma vida plena e significativa. A complexidade do lúpus, com suas manifestações variadas e seu impacto sistêmico, sublinha a importância de uma abordagem holística à saúde. Não se trata apenas de combater um inimigo invisível, mas de cultivar um ecossistema interno de bem-estar, onde corpo, mente e espírito trabalham em harmonia. As inovações científicas, embora cruciais, ganham seu verdadeiro valor quando integradas a um cuidado que considera as dimensões psicossociais, ambientais e sociais da doença. A busca por tratamentos mais eficazes e personalizados, aliada à promoção de um ambiente de apoio inclusivo e à educação contínua da sociedade, é o caminho a ser trilhado. A história de Mariana ecoa um chamado para que todos nós nos tornemos mais conscientes de nossa saúde, mais atentos aos sinais de nosso corpo e mais ativos na busca por informação e cuidado. A verdadeira prática começa agora, no reconhecimento de que cada um de nós carrega em si a capacidade de influenciar sua própria trajetória de saúde e bem-estar. A história de Mariana nos convida a olhar para dentro, a valorizar cada pequeno sinal, a buscar conhecimento com curiosidade e a nutrir a resiliência que reside em nosso interior. Que a jornada dela sirva de inspiração para que você também abrace sua saúde com a dedicação e a atenção que ela merece, lembrando-se sempre que a informação é a primeira e mais poderosa ferramenta de cuidado. A jornada de autoconhecimento e cuidado é contínua, e cada passo dado com consciência é um passo em direção a uma vida mais plena e saudável. Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de Evelyn, uma mulher de Tampa, nos Estados Unidos, que durante meses lutou contra uma sensação de ardência que parecia se espalhar pelo abdômen. Uma dor que aumentava após cada refeição, que resistia a todos os medicamentos e que a levava a crer em diagnósticos comuns como gastrite, refluxo ou intolerância alimentar. No entanto, o desconforto persistente que parecia se agravar a cada dia indicava que algo muito mais complexo e perturbador estava em jogo. Um mistério que desafiava explicações simples e que, por pouco, não a levou a um desfecho trágico. Você já sentiu uma dor persistente que os médicos não conseguem explicar? Uma dor que te impede de viver plenamente, que te deixa ansioso e sem saber o que fazer?
Se sim, você vai se identificar com a jornada de Evelyn. E se você se preocupa com a sua saúde e a de seus entes queridos, este caso é um alerta importante. Antes de mergulharmos nessa história intrigante, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E me diga, de qual cidade ou estado você está assistindo a este vídeo? É sempre emocionante saber que nossa comunidade se espalha pelo mundo. A saga de Evelyn começou de forma insidiosa. Uma ardência abdominal, que inicialmente poderia ser atribuída a uma refeição mal digerida ou a um dia de estresse. Contudo, a persistência e a intensificação dos sintomas transformaram essa leve incômodo em um tormento diário. A busca por alívio a levou a uma série de consultas médicas, exames e prescrições que, infelizmente, não surtiam o efeito desejado. A sensação de impotência diante de um corpo que parecia traí-la, somada à frustração de não encontrar respostas concretas, começou a pesar em sua saúde mental e física. O que parecia ser um problema gastrointestinal comum, gradualmente se revelava como algo muito mais sinistro, um enigma médico que exigiria uma investigação profunda e, por fim, uma intervenção surpreendente. Foi a sua mãe, Dona Teresa, uma figura de força e intuição materna, quem percebeu que a situação de Evelyn havia extrapolado os limites do comum. Com a sabedoria de quem já vivenciou os altos e baixos da vida e da saúde, ela insistiu que a filha retornasse ao hospital. Dona Teresa, com a memória fresca de uma intervenção cirúrgica anterior de Evelyn, o parto de sua primeira filha, ocorrido há 2 anos, levantou a possibilidade de que algo relacionado a essa cesariana pudesse estar na raiz do problema. Uma preocupação que, à época, poderia parecer exagerada, mas que se mostraria crucial para desvendar o que realmente afligia Evelyn. Essa insistência materna, muitas vezes subestimada, foi o estopim para a descoberta de uma verdade chocante. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos e conhecimento científico, é capaz de feitos extraordinários. No entanto, por vezes, a complexidade do corpo humano e as circunstâncias inesperadas podem levar a situações que beiram o inacreditável. No caso de Evelyn, a jornada diagnóstica se aprofundou. Os médicos, diante da persistência dos sintomas e da falta de resposta aos tratamentos convencionais, decidiram investigar a fundo. Exames mais detalhados foram realizados, e foi nesse processo minucioso que uma anomalia começou a se delinear. Uma massa incomum, encapsulada em seu abdômen, desafiava as explicações iniciais. A descoberta dessa massa acendeu um alerta vermelho, indicando a necessidade de uma intervenção cirúrgica com urgência, um passo decisivo para entender a origem da dor e do desconforto que tanto atormentavam Evelyn. A cirurgia, marcada com a apreensão que toda intervenção de urgência carrega, revelou um cenário que chocou não apenas a paciente e sua família, mas também a equipe médica. Ao adentrarem a cavidade abdominal de Evelyn, depararam-se com um achado aterrador: larvas vivas, em movimento, alojadas dentro de uma formação que parecia ser o resultado de uma infecção antiga. A surpresa deu lugar à perplexidade. Como larvas poderiam ter se desenvolvido em um ambiente tão protegido dentro do corpo humano? A resposta, que se revelaria nas investigações subsequentes, estava ligada a um esquecimento médico, um lapso que, ao longo do tempo, criou as condições perfeitas para o desenvolvimento dessa infestação parasitária. O que parecia ser um problema interno, de origem desconhecida, ganhava contornos de uma terrível consequência de um evento passado.
A investigação médica revelou que o foco da infecção se originava de um gás cirúrgico esquecido durante a cesariana de Evelyn, 2 anos antes. O corpo, em sua resposta natural a um corpo estranho, havia iniciado um processo inflamatório. Esse processo silencioso e insidioso levou à formação de tecido ao redor do gaze, criando uma espécie de cápsula. Com o tempo, essa área inflamada e isolada tornou-se um ambiente propício para o desenvolvimento de vida parasitária. A hipótese mais provável para a contaminação era uma viagem recente de Evelyn à América Central, onde uma picada de inseto poderia ter introduzido os ovos ou larvas. Uma vez dentro do corpo, essas larvas encontraram um nicho ideal para se alimentar do tecido inflamado, agravando a dor abdominal e criando um cenário de pesadelo. Este caso, pela sua singularidade e pelas lições que carrega, foi documentado por especialistas em parasitologia e se tornou objeto de estudo em universidades médicas renomadas. A complexa interação entre um corpo estranho, a resposta inflamatória do organismo e a invasão de parasitas representou um desafio diagnóstico e terapêutico. Evelyn, após a cirurgia de remoção das larvas e do gaze, passou por um tratamento intensivo para combater qualquer resquício da infecção e para se recuperar dos efeitos do longo período de sofrimento. Ela sobreviveu, mas o que foi retirado de seu corpo permaneceu como um dos achados mais perturbadores e memoráveis na história da medicina local. Um testemunho da resiliência humana e dos riscos, por vezes ocultos, associados a procedimentos médicos. Dona Teresa, com seu amor incondicional, acompanhou cada passo da recuperação de sua filha. A angústia de vê-la sofrer por um erro médico, um lapso que trouxe consequências tão graves, foi devastadora. No entanto, a gratidão pela vida recuperada, pela força que Evelyn demonstrou ao superar essa adversidade, superou qualquer amargura. Ver minha filha sofrer por um erro médico foi devastador, compartilhou Dona Teresa, com a voz embargada pela emoção. Mas graças a Deus ela está viva, e agora mais forte do que nunca. Essa recuperação não foi apenas física, mas também um testemunho da força dos laços familiares e da importância de não desistir, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. O caso de Evelyn nos convida a refletir sobre a importância da vigilância médica, a complexidade do corpo humano e a capacidade de superação diante de desafios inesperados. A história de Evelyn é um lembrete sombrio de como um pequeno descuido em um procedimento médico pode desencadear uma cascata de eventos devastadores. A fragilidade do corpo humano, a forma como ele reage a corpos estranhos e a vulnerabilidade a agentes patogênicos são aspectos que muitas vezes negligenciamos em nosso dia a dia. A dor abdominal, que Evelyn sentiu por meses, é um sintoma comum, frequentemente associado a problemas digestivos simples. No entanto, como este caso demonstra, pode ser um sinal de algo muito mais grave, um alerta que não deve ser ignorado. A educação sobre saúde e a atenção aos sinais do nosso corpo são ferramentas poderosas para a prevenção e o diagnóstico precoce. A medicina, embora avançada, ainda lida com o inesperado, e a colaboração entre paciente e equipe médica é fundamental para desvendar os mistérios que podem surgir. O que podemos aprender com a jornada de Evelyn? Primeiramente, a importância de dar ouvidos ao nosso corpo e não minimizar sintomas persistentes. A insistência de Dona Teresa foi crucial, mas é um lembrete de que, em alguns casos, a persistência em buscar respostas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Segundo, a necessidade de uma vigilância constante e rigorosa em ambientes hospitalares.
Embora erros médicos sejam raros, suas consequências podem ser catastróficas. A história de Evelyn lança luz sobre a importância da comunicação clara entre médicos e pacientes e da garantia de que todos os protocolos de segurança sejam seguidos à risca. A medicina, em sua essência, é uma busca contínua pelo bem-estar, mas é também uma área onde a atenção aos detalhes pode salvar vidas. Ao refletirmos sobre o caso de Evelyn, somos confrontados com a tênue linha que separa a saúde da doença, o normal do extraordinário. A forma como seu corpo reagiu ao material esquecido, criando um ambiente propício para a proliferação de larvas, é um fenômeno que desafia a compreensão comum. A viagem à América Central, um momento de lazer e descoberta, tornou-se inadvertidamente o vetor de uma ameaça oculta. Essa interconexão de fatores, um erro médico prévio, a resposta inflamatória do corpo, a introdução de parasitas e a própria fisiologia humana, culminou em uma situação de extremo perigo. A recuperação de Evelyn é um triunfo da medicina e da resiliência humana, mas também um alerta sobre os perigos que podem se esconder em situações aparentemente inofensivas. E como um pequeno esquecimento pode ter repercussões inimagináveis. Este caso, que se desenrolou em Tampa, nos Estados Unidos, mas cujas lições ressoam globalmente, nos convida a uma profunda reflexão. Quantas outras Evelyns existem por aí, lutando contra dores inexplicáveis, cujos sintomas podem ser a ponta do iceberg de problemas mais complexos? A disseminação de informações precisas sobre saúde e a promoção de uma cultura de atenção aos sinais do corpo são essenciais. A medicina, com todos os seus avanços, ainda é uma ciência que exige humildade e constante aprendizado. E nós, como pacientes, temos o direito e o dever de buscar respostas, de nos informarmos e de confiarmos em nossa intuição quando algo não parece certo. A história de Evelyn é um mistério médico que se desdobrou em uma luta pela vida, um conto de resiliência e um alerta sobre os perigos ocultos. A sua recuperação é um testemunho da força do espírito humano e da capacidade da medicina de superar desafios complexos. Mas a pergunta que fica é: como podemos, individual e coletivamente, garantir que tais erros sejam evitados e que todos os pacientes recebam o cuidado e a atenção que merecem? A resposta reside em uma combinação de rigor científico, vigilância constante, comunicação aberta e, acima de tudo, em uma profunda empatia pela jornada de cada indivíduo. E você, o que achou desta história? Ela te fez pensar sobre a importância de cuidar da sua saúde? Deixe seu comentário abaixo. Adoramos saber a opinião de vocês. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. No nosso próximo vídeo, abordaremos outro caso surpreendente que vai te deixar de boca aberta. Então, fique ligado e ative as notificações para não perder nada. Até a próxima! Palavras-chave para SEO: dor abdominal, larvas no corpo, erro médico, cesariana, infecção, parasitas, saúde, medicina, sintomas, Evelyn. A complexidade da resposta inflamatória do corpo humano, desencadeada pela presença de um corpo estranho como o gaze cirúrgico, transcende a mera formação de tecido cicatricial. Em casos como o de Evelyn, essa reação inflamatória, quando prolongada e em um ambiente propício, pode se tornar um terreno fértil para infecções secundárias. A encapsulação do material estranho cria uma barreira física que, paradoxalmente, pode dificultar a ação do sistema imunológico em erradicar completamente a causa original da inflamação. Esse cenário de infecção silenciosa permite que micro-organismos, como as larvas de parasitas, encontrem um refúgio onde podem se desenvolver com pouca ou nenhuma resistência inicial.
A cascata de eventos subsequentes, onde as larvas se alimentam do tecido inflamado, agrava o quadro, gerando mais inflamação e, consequentemente, mais dor e desconforto para o paciente. Ademais, a viagem de Evelyn à América Central, um fator aparentemente alheio ao evento cirúrgico inicial, ressalta a interconexão entre diferentes esferas da saúde. A exposição a ambientes tropicais aumenta o risco de contato com uma gama mais ampla de patógenos, incluindo parasitas que podem ter ciclos de vida complexos e se alojar em diversos tecidos do corpo. A picada de um inseto, um evento comum e muitas vezes insignificante, pode ter sido o vetor silencioso que introduziu os ovos ou larvas no corpo de Evelyn. Uma vez dentro do organismo e encontrando um ambiente previamente sensibilizado pela inflamação crônica decorrente do gás esquecido, esses parasitas tiveram as condições ideais para se estabelecer e prosperar, transformando uma complicação cirúrgica em uma infecção parasitária invasiva. É fundamental compreender que a medicina, apesar de seus avanços, ainda está em constante evolução na compreensão das intrincadas relações entre o hospedeiro e os agentes infecciosos. O caso de Evelyn ilustra vividamente como um evento aparentemente isolado. A perda de um material cirúrgico pode, sob circunstâncias específicas, culminar em uma patologia rara e de difícil diagnóstico. A formação de uma cavidade para abrigar as larvas, por exemplo, não é um processo instantâneo, mas sim o resultado de uma interação dinâmica entre a resposta inflamatória do corpo e a capacidade de sobrevivência e proliferação do parasita. Essa dinâmica sublinha a importância de abordagens diagnósticas que considerem o histórico completo do paciente, incluindo viagens recentes e intervenções médicas passadas. Outra camada de complexidade reside na própria natureza dos parasitas e sua capacidade de adaptação. Diferentes espécies de parasitas possuem ciclos de vida e mecanismos de evasão imunológica variados. No abdômen de Evelyn, as larvas encontraram um microambiente que permitiu sua maturação e desenvolvimento, possivelmente passando por diferentes estágios larvais antes de se tornarem adultas ou atingirem uma fase que causasse os sintomas mais agudos. A dor, nesse contexto, não era apenas um sintoma de inflamação, mas também um indicativo da atividade metabólica e do crescimento desses organismos dentro do tecido. Para os profissionais de saúde, o desafio reside em identificar a causa raiz em meio a um quadro clínico que pode mimetizar outras condições, exigindo um olhar investigativo minucioso e, por vezes, a consideração de diagnósticos menos comuns. A experiência de Evelyn, portanto, vai além de um simples erro médico. Ela encapsula uma série de fatores interligados. A reação do corpo a um corpo estranho, a suscetibilidade a infecções parasitárias em ambientes específicos e a complexidade dos ciclos de vida dos parasitas. Essa intersecção de elementos biológicos e circunstanciais é o que torna seu caso tão intrigante e educativo. A forma como o corpo, em sua tentativa de se defender, inadvertidamente cria um refúgio para a invasão, é um testemunho da complexidade da vida e das surpresas que a natureza e a medicina podem nos apresentar. Agora, considere como essa interconexão de fatores se aplica em outras situações de saúde. Quando você, por exemplo, lida com uma inflamação crônica, é importante questionar não apenas a causa imediata, mas também se há fatores subjacentes, como exposições ambientais ou intervenções médicas passadas, que podem estar contribuindo para a persistência do quadro. A história de Evelyn serve como um estudo de caso poderoso,
sobre como múltiplos elementos podem convergir para criar uma condição médica singular e desafiadora. Conforme tecemos o fio desta narrativa, percebemos que as diversas facetas do caso de Evelyn não são elementos isolados, mas sim partes integrantes de um intrincado mosaico. A jornada, que se iniciou com um desconforto físico inicial, aparentemente banal, revelou-se uma complexa interação de fatores biológicos e circunstanciais. A forma como o corpo humano responde a invasões e à presença de elementos estranhos, mesmo aqueles de origem iatrogênica, é um campo de estudo fascinante e, por vezes, assustador. As diferentes camadas de defesa e reação do organismo, quando desestabilizadas, podem criar cenários inesperados, onde o que parecia ser um problema localizado se expande, englobando novas dimensões de risco e complexidade. Aprofundando nossa compreensão, torna-se evidente que a percepção da saúde e da doença é muitas vezes moldada pela nossa capacidade de conectar eventos aparentemente desconexos. O que à primeira vista pode parecer uma ocorrência singular e isolada, ao ser examinado com maior profundidade, revela uma teia de influências e interdependências. A maneira como uma intervenção médica, um ambiente geográfico e a própria fisiologia individual se entrelaçam para moldar um desfecho é um lembrete poderoso da complexidade da vida. A jornada de Evelyn, nesse sentido, é um convite a olhar para além da superfície, a buscar as conexões ocultas que definem nossa experiência de saúde e bem-estar. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a investigação de um mistério médico como este exige uma perspectiva ampliada. Não se trata apenas de identificar um agente causador, mas de compreender o contexto em que ele prospera e as vulnerabilidades que o permitem se manifestar. A forma como o tempo e as condições específicas agem como catalisadores para o desenvolvimento de algo que, em outras circunstâncias, poderia ter permanecido inerte ou sido combatido pelo organismo, é um aspecto crucial a ser considerado. Ao avançarmos para a reflexão final, é como se estivéssemos observando um rio que, após percorrer um caminho sinuoso e turbulento, se aproxima de sua foz. As águas que carregam sedimentos de diversas origens, influenciadas por inúmeros afluentes, agora se preparam para desaguar em um mar de significado mais amplo. As lições extraídas não são meros fatos isolados, mas sim a essência de um aprendizado coletivo que nos convida a reavaliar nossa compreensão sobre a saúde, a medicina e a resiliência humana. A convergência dessas ideias nos prepara para um desfecho que busca consolidar a importância de uma visão integral e atenta. A saga de Evelyn, que se desenrolou nas terras ensolaradas de Tampa, Flórida, mas cujas repercussões ecoam nas mentes curiosas e nos corações atentos ao redor do globo, é muito mais do que um relato de um erro médico e suas consequências alarmantes. É um testemunho pungente da intrincada dança entre a fragilidade humana e a resiliência que reside em nosso âmago. Uma dança orquestrada por uma série de eventos que, à primeira vista, poderiam parecer aleatórios, mas que, ao serem desvendados, revelam uma profunda interconexão. A dor abdominal persistente que por meses atormentou Evelyn não era um mero incômodo, mas um grito silencioso de um corpo em desequilíbrio, um prenúncio de uma tempestade que se formava nas profundezas de sua saúde.
A jornada de Evelyn nos força a confrontar a realidade de que o corpo humano, por mais robusto que pareça, é um ecossistema delicado, suscetível a invasões e reações imprevistas. A presença de um corpo estranho, como o gaze cirúrgico esquecido, desencadeou uma reação inflamatória que, em um ciclo perverso, abriu as portas para uma infestação parasitária. Essa descoberta, chocante em sua natureza, transcende a mera anedota médica. Ela nos convida a uma profunda reflexão sobre os riscos, por vezes ocultos, inerentes aos procedimentos médicos e a importância da vigilância constante. A viagem à América Central, que se supõe ter sido um período de lazer e redescoberta, transformou-se inadvertidamente no vetor que introduziu as larvas em um ambiente já propício, um lembrete sombrio de como o inesperado pode se alojar em nossa rotina. O caso de Evelyn é, em sua essência, um convite à humildade diante da complexidade da vida. Ele desmistifica a ideia de que a medicina, em sua busca incessante pela cura, está imune a falhas ou que o corpo humano opera sob leis previsíveis e imutáveis. Em vez disso, ele nos apresenta uma narrativa onde a ciência, a biologia, a circunstância e, por vezes, um simples lapso humano convergem para criar um cenário de profunda apreensão. A recuperação de Evelyn, celebrada por sua mãe, Dona Teresa, não é apenas um triunfo da medicina moderna, mas um símbolo da força indomável do espírito humano em superar adversidades inimagináveis. É a demonstração de que, mesmo diante de um erro que poderia ter tido um desfecho trágico, a perseverança e a esperança podem prevalecer. A verdadeira prática, no entanto, começa agora. Começa em nossa própria conscientização, em nossa disposição de ouvir os sinais sutis que nosso corpo nos envia, em nossa capacidade de questionar e buscar respostas quando a incerteza paira. A história de Evelyn não é um ponto final, mas um ponto de partida para uma compreensão mais profunda de nossa própria saúde e da importância de uma vigilância ativa. Que este relato sirva como um farol, iluminando a necessidade de um diálogo aberto entre pacientes e profissionais de saúde, e de uma cultura que valorize a atenção aos detalhes em todos os aspectos do cuidado médico. A sabedoria reside em aprender com as experiências alheias, transformando o extraordinário em um chamado à ação para o nosso próprio bem-estar. Que a resiliência de Evelyn e a dedicação de sua mãe nos inspirem a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e a nunca subestimar o poder da esperança e da informação. Em algum lugar do Brasil, em meio ao turbilhão de uma vida comum, vivia um homem cujos dias eram marcados por uma rotina previsível e um amor profundo por sua irmã mais nova. Ela, uma jovem vibrante, com um futuro promissor pela frente, de repente se viu em uma batalha pela própria vida. O corpo, antes cheio de energia, começou a ceder sob o peso de uma falência hepática avassaladora, uma condição que a confinou a um leito de hospital, com os planos e sonhos se esvaindo como areia entre os dedos. Os médicos, com semblantes sérios, expressavam a urgência da situação. Sem um transplante de fígado, as chances de sobrevivência diminuíam a cada hora que passava. A família, dilacerada pela angústia, mergulhou em uma busca frenética por um doador compatível, cada dia uma corrida contra o tempo que parecia cada vez mais implacável. O irmão mais velho, um homem de poucas palavras e de um coração imenso, observava tudo de perto, um espectador silencioso da dor que consumia sua família. Ele sabia de algo que ninguém mais na família sabia. Ele era compatível. Uma compatibilidade que, no entanto, carregava consigo um peso invisível, um problema cardíaco leve. Uma condição que, embora controlada, representava um risco que ele temia que os outros não aceitariam.
A ideia de submeter-se a uma cirurgia de alto risco era algo que ele sabia que a família, em seu desespero e proteção, jamais permitiria. A luta interna era visível em seus olhos, em cada gesto contido, na forma como ele tentava confortar a todos enquanto carregava o fardo de uma decisão que ainda não havia tomado. A esperança parecia uma vela tremeluzindo em meio a uma tempestade, e a incerteza pairava no ar como uma névoa densa. Você já passou por uma situação em que precisou tomar uma decisão difícil, guardando-a para si, acreditando ser o melhor a fazer, mesmo que isso custasse muito? Compartilhe sua experiência nos comentários e, se você acredita na força da superação e em milagres que se manifestam através do amor e da coragem, deixe seu amém eu creio também nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. De qual cidade ou estado você está assistindo este vídeo? O irmão, movido por um amor que transcendia o medo e a própria autopreservação, tomou uma atitude que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Em um ato de heroísmo silencioso, ele procurou os médicos em segredo. Cada passo foi calculado, cada exame realizado com a discrição de quem carrega um tesouro valioso. Assinou os papéis, preparou o corpo e a mente para o que viria, tudo sem que um único membro de sua família soubesse de sua intenção. Enquanto a família se reunia no hospital, os corações apertados pela apreensão, aguardando notícias da cirurgia da irmã, ele já se encontrava em outra ala, sob o efeito da anestesia, entregando uma parte de si para salvar a vida dela. A complexidade da cirurgia, a audácia de sua decisão, tudo se desenrolava longe dos olhos preocupados de seus entes queridos. O sigilo era uma armadura que ele escolheu vestir, protegendo não apenas a si mesmo, mas também a tranquilidade da família, até que o momento certo chegasse. A esperança, antes uma chama frágil, agora se fortalecia com a ação concreta, embora envolta em mistério. Se você crer em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga, amém eu creio, e diga isso aí nos comentários. A cirurgia foi um sucesso retumbante. O órgão vital, parte de sua própria essência, foi transplantado com sucesso, e a jovem começou a responder positivamente ao tratamento, sua recuperação sendo um fio de esperança que se fortalecia a cada dia. No entanto, o mistério sobre a origem do fígado pairava sobre todos. Os médicos, honrando o acordo de confidencialidade com o doador, mantiveram o segredo, aguardando o momento em que ele estivesse forte o suficiente para revelar a verdade. A família, aliviada pela melhora da paciente, mas ainda intrigada, especulava sobre a possibilidade de um doador anônimo, um anjo que teria cruzado seus caminhos. A recuperação da irmã era o foco principal, e a gratidão, embora direcionada a um desconhecido, era palpável. Cada dia que passava trazia consigo um misto de alívio e um sentimento de dívida para com essa figura misteriosa que, sem saber quem era, havia proporcionado a chance de um novo recomeço. A incerteza sobre a identidade do doador adicionava uma camada de suspense a essa narrativa de esperança e milagre. Um segredo guardado a 7 chaves no coração de um homem. A vida, muitas vezes, nos apresenta cenários que parecem saídos de um roteiro de cinema, onde o desespero se encontra com a coragem e o amor se manifesta nas formas mais inesperadas. No Japão, por exemplo, a cultura de doação de órgãos é profundamente enraizada, mas o processo é rigoroso e muitas vezes envolve longas esperas, o que torna cada ato de doação, seja anônima ou de familiar, um evento de imensa gratidão e reflexão. Essa história, no entanto, nos leva a um nível ainda mais profundo de consideração sobre os limites do amor fraternal e a força de vontade de um indivíduo quando confrontado com a iminência da perda.
A jovem, ainda frágil, mas com um brilho renovado nos olhos, sentia a vida retornar ao seu corpo. Um milagre que ela atribuía à generosidade de um estranho. A cada dia, um pouco mais forte, ela começava a vislumbrar um futuro que, por pouco, não lhe foi tirado. Os médicos, observando sua evolução, sentiam uma satisfação imensa, mas também carregavam o peso do segredo, aguardando ansiosamente o momento em que o doador pudesse compartilhar sua história. A atmosfera no quarto, antes carregada de angústia, agora se enchia de uma esperança cautelosa, uma esperança que se fortalecia com cada batimento cardíaco mais forte, cada respiração mais profunda. A jornada de recuperação era longa, mas a perspectiva de um futuro, antes sombria, agora se mostrava mais clara, iluminada pela possibilidade de um recomeço. 2 dias após a cirurgia, um homem, ainda visivelmente debilitado, mas com um sorriso que iluminava seu rosto cansado, apareceu no quarto de sua irmã. A surpresa inicial em seu rosto logo deu lugar às lágrimas quando ela o viu. Naquele instante, em meio à fragilidade e à emoção do reencontro, a verdade guardada com tanto afinco veio à tona. O fígado que lhe salvou a vida, o órgão que lhe deu uma nova chance, pertencia ao seu próprio irmão. O choque tomou conta da família. Alguns, comovidos pela magnitude do sacrifício, desabavam em lágrimas de gratidão e admiração. Outros, com o coração disparado pela preocupação, expressavam a revolta com o risco que ele havia corrido, um risco que ele assumira sozinho. Mas, acima de tudo, uma compreensão profunda se instalou. Aquele gesto não era apenas uma doação de órgão, era um ato de amor puro, silencioso, intrinsecamente corajoso e, acima de tudo, transformador. Um amor que não precisava de holofotes, que agia na sombra, mas cujos efeitos ressoavam com a força de um trovão. Aquele momento, no quarto do hospital, se tornou um marco, um ponto de virada, onde o medo foi vencido pela bravura e a incerteza pela certeza do amor incondicional. A recuperação, antes solitária em sua incerteza, agora se tornava um caminho compartilhado. Os irmãos, unidos por um laço ainda mais forte, enfrentavam juntos os desafios da convalescença. A história deles, que começou em segredo, logo se espalhou pelos corredores do hospital, tornando-se um farol de esperança e inspiração. Médicos, enfermeiros, outros pacientes e suas famílias ouviam atentamente, tocados pela demonstração de altruísmo. Era um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor pode ser uma força capaz de superar o medo e que as decisões mais significativas muitas vezes são aquelas tomadas longe dos olhares curiosos, impulsionadas por um desejo genuíno de proteger e cuidar daqueles que amamos. A experiência serviu como um catalisador para que muitos ali presentes refletissem sobre a importância da vida, sobre a fragilidade da saúde e sobre a força que reside em gestos de bondade e coragem. O hospital, um lugar muitas vezes associado à dor e ao sofrimento, transformou-se por um momento em um palco onde o amor e a resiliência humana brilhavam intensamente. O que mais te emociona em histórias de superação? A coragem do doador, a resiliência do paciente ou a união da família? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você acredita que o amor pode curar e transformar, deixe seu amém, eu creio. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que tocam o coração. De qual lugar do mundo você está acompanhando esta narrativa? O irmão, agora recuperado e testemunhando a plena recuperação de sua irmã, sentiu uma paz profunda. Ele não buscava reconhecimento, mas a gratidão nos olhos dela, o alívio nos rostos de seus pais, a admiração nos olhares daqueles que conheciam sua história, tudo isso era recompensa suficiente. Ele havia aprendido, através dessa experiência extrema, uma lição valiosa sobre o controle e a aceitação.
Ele não podia controlar a doença que acometeu sua irmã, nem o risco inerente à cirurgia que ele mesmo se submeteu. O que ele podia controlar era sua própria resposta, sua decisão de agir com amor e coragem, independentemente das consequências. Essa compreensão o libertou de uma carga invisível, ensinando-o que a verdadeira força reside não em controlar o incontrolável, mas em aceitar o que não pode ser mudado e agir com virtude dentro das circunstâncias. A vida, ele percebeu, é uma dança delicada entre o que está sob nosso poder e o que não está. E a sabedoria reside em discernir essa diferença e viver em harmonia com ela. Aquele ato de doação, embora radical, foi a manifestação externa de uma profunda transformação interna. A história desse irmão e sua irmã, que se desenrolou em algum lugar do Brasil, ecoa em muitas outras narrativas de coragem e amor ao redor do mundo. Na Alemanha, por exemplo, a medicina de transplantes é altamente avançada, mas a disponibilidade de órgãos é um desafio constante, o que reforça a importância e o impacto de cada doação. A decisão do irmão de doar parte de seu fígado, mesmo ciente dos riscos, demonstra uma profunda compreensão da transitoriedade da vida e da preciosidade dos laços familiares. Ele não agiu por impulso, mas por uma convicção arraigada de que a vida de sua irmã valia qualquer risco pessoal. Essa narrativa nos convida a refletir sobre o que realmente significa ter controle. Será que ter controle é evitar todos os riscos ou é ter a coragem de enfrentá-los quando o amor e a necessidade exigem? A força de vontade demonstrada por ele, em meio à fragilidade de sua própria saúde, é um testemunho poderoso da capacidade humana de transcender o medo em prol de um bem maior. A cura física de sua irmã se tornou um símbolo de uma cura emocional e espiritual para toda a família. Um lembrete de que mesmo nas adversidades mais severas, o amor pode ser a força motriz para a superação. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, muitas vezes nos força a confrontar nossos medos mais profundos e a tomar decisões que testam os limites de nossa coragem. A experiência desse irmão que escolheu agir em silêncio, movido por um amor inabalável, nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Ele aceitou o que não podia mudar, a doença de sua irmã e seus próprios riscos de saúde, e concentrou sua energia no que podia controlar, sua decisão de doar, de agir com amor e de assumir a responsabilidade por suas escolhas. Essa perspectiva, enraizada em princípios de resiliência e aceitação, é fundamental para navegar pelas complexidades da vida moderna. Não podemos controlar as ações dos outros, as circunstâncias externas ou os caprichos da saúde, mas podemos controlar nossa própria mente, nossas reações e nossas ações. O ato de doar um órgão é um exemplo extremo, mas a lição se aplica a todos os aspectos de nossas vidas. Ao aceitarmos o que não podemos mudar e nos concentrarmos em agir com integridade e propósito, encontramos uma força interior que nos permite enfrentar qualquer desafio. O desfecho dessa história é um convite à reflexão sobre a natureza do amor e do sacrifício. A família, inicialmente em choque e preocupada, acabou por compreender a profundidade do ato de amor de seu irmão. Essa compreensão não veio de imediato, mas se consolidou à medida que a gratidão pela vida restaurada superou o medo pelo risco corrido. A narrativa se encerra com uma nota de esperança e inspiração, mostrando que, mesmo em meio à fragilidade humana e às incertezas da vida, o amor, em sua forma mais pura e altruísta, pode ser a força mais poderosa. A história serve como um lembrete para todos nós sobre a importância de valorizarmos a saúde, de cuidarmos uns dos outros e de estarmos abertos para atos de generosidade que muitas vezes vêm de onde menos esperamos. Que essa história inspire você a olhar para dentro de si,
a buscar a força para enfrentar seus próprios desafios e a cultivar o amor e a gratidão em sua vida. Por fim, reflita sobre como você pode aplicar essa lição de aceitação e ação em sua própria vida. Quais são as áreas onde você se apega ao controle, gerando frustração e ansiedade? E onde você pode, em vez disso, escolher a aceitação e a ação virtuosa? Que essa história o motive a viver de forma mais plena, corajosa e amorosa. No próximo vídeo, exploraremos mais a fundo as estratégias para cultivar essa mentalidade transformadora. Até lá, cuide-se e mantenha o coração aberto. O irmão, após o ápice de sua coragem silenciosa, encontrou-se em um novo território de autoconhecimento, um espaço onde o controle rígido deu lugar a uma compreensão mais fluida da vida. Ele percebeu que, ao renunciar à necessidade de ter tudo sob seu domínio, abriu espaço para uma forma mais profunda de força, a resiliência adaptativa. Essa adaptabilidade não significava passividade, mas sim a capacidade de responder às marés da vida com equanimidade, ajustando o curso sem perder o rumo. Em vez de lutar contra as ondas, ele aprendeu a surfar nelas, utilizando a energia do momento para impulsionar-se adiante. Essa nova perspectiva permitiu-lhe encarar os desafios cotidianos com uma serenidade renovada, reconhecendo que a verdadeira maestria não está em evitar as tempestades, mas em aprender a navegar por elas com sabedoria e compostura. Ademais, a experiência o ensinou sobre a distinção crucial entre responsabilidade e controle. Ele era responsável pelo seu bem-estar e pelas suas ações, mas não podia ser responsável por eventos externos ou pelas reações alheias. Ao internalizar essa diferença, liberou-se da carga de tentar gerenciar o impossível, focando sua energia nas áreas onde seu impacto era real e significativo. Essa clareza se manifestou em uma maior eficiência em suas tarefas diárias e em relacionamentos mais harmoniosos, pois ele passou a interagir com o mundo a partir de um lugar de poder interior, em vez de uma busca incessante por validação externa ou controle situacional. Ele compreendeu que a responsabilidade, quando exercida com clareza sobre o que está e o que não está sob nosso comando, é uma fonte de empoderamento, não de ansiedade. Outra camada fundamental que se revelou foi a importância da gratidão ativa. Antes, ele agradecia superficialmente, um gesto educado, quase automático. Agora, porém, a gratidão se tornara uma prática consciente e profunda. Cada respiração, cada momento de saúde de sua irmã, cada gesto de apoio recebido, tudo era recebido com um senso de profundo apreço. Essa gratidão não era apenas um sentimento, mas uma força transformadora que mudava sua percepção da realidade. Os desafios, antes vistos como obstáculos intransponíveis, passavam a ser oportunidades de crescimento, e as pequenas alegrias do cotidiano, antes despercebidas, tornavam-se fontes de contentamento genuíno. Essa prática ativa da gratidão começou a moldar seu estado mental, promovendo uma visão mais otimista e resiliente da vida. Consequentemente, ele descobriu que a aceitação não é sinônimo de resignação, mas sim de um reconhecimento lúcido da realidade. Aceitar que a vida é inerentemente incerta não o tornava passivo diante do perigo. Pelo contrário, o preparava melhor para enfrentá-lo. Ao abraçar a impermanência e a imprevisibilidade, ele se tornou mais ágil em suas respostas, menos propenso a ser pego de surpresa por eventos adversos. Essa aceitação, portanto, era a base sobre a qual ele construía sua resiliência, permitindo-lhe lidar com as adversidades com uma clareza mental que o medo e a negação jamais permitiriam. Ele aprendeu a dançar com a incerteza, encontrando um ritmo próprio em meio ao caos. Ademais, a jornada o levou a uma redefinição do que significava ser forte. A força
Não era mais a capacidade de suportar tudo sozinho, de manter uma fachada de invulnerabilidade, mas sim a coragem de ser vulnerável, de pedir ajuda quando necessário e de reconhecer a interconexão de todas as coisas. Ele percebeu que a verdadeira força reside na integridade, na autenticidade e na capacidade de se conectar genuinamente com os outros, compartilhando não apenas as alegrias, mas também as dificuldades. Essa vulnerabilidade, paradoxalmente, o tornou mais forte, pois lhe permitiu construir relacionamentos mais profundos e receber o apoio necessário para superar os momentos mais difíceis. A força, em sua nova compreensão, era um músculo que se fortalecia com o uso consciente da empatia e da conexão. Por fim, a aceitação do que não podia controlar liberou uma energia imensa que antes era gasta em lutas fúteis. Essa energia, agora direcionada para o que estava em seu poder, suas atitudes, suas ações e sua perspectiva, permitiu-lhe viver com um propósito renovado. Ele não buscava mais controlar o destino, mas sim viver cada momento com intenção e sabedoria, fazendo o melhor que podia com os recursos e as circunstâncias que lhe eram apresentados. Essa mudança de foco, de tentar controlar o mundo externo para cultivar o mundo interior, foi a chave para sua transformação, pavimentando o caminho para uma vida de maior paz e realização. A resiliência, em sua manifestação mais profunda, transcende a mera capacidade de se recuperar de adversidades. Ela se configura como uma arte de reinterpretação constante da realidade, uma habilidade de extrair aprendizado e crescimento de cada revés. No contexto da vida moderna, onde a mudança é a única constante, o indivíduo que cultiva essa arte não se limita a suportar as dificuldades, mas as utiliza como catalisadores para uma evolução contínua. Essa reinterpretação não é um ato de negação do sofrimento, mas uma escolha deliberada de focar na aprendizagem que ele proporciona. Por exemplo, ao enfrentar um revés profissional, em vez de se fixar na perda ou na injustiça percebida, o indivíduo com resiliência reinterpreta a situação como uma oportunidade para reavaliar suas prioridades, aprimorar suas habilidades ou até mesmo explorar caminhos de carreira inteiramente novos. Essa perspectiva ativa transforma o fardo da adversidade em um trampolim para o autodesenvolvimento, abrindo portas para um futuro mais alinhado com seus valores e aspirações. Ademais, a habilidade de recontextualizar as experiências negativas é intrinsecamente ligada à capacidade de discernir entre o que é permanente e o que é transitório. Uma falha em um projeto, por exemplo, pode parecer uma catástrofe intransponível no momento, mas, com a perspectiva adequada, revela-se um evento pontual em uma trajetória de aprendizado contínuo. A reinterpretação envolve reconhecer que a maioria dos contratempos são temporários e que a capacidade de adaptação do ser humano é vasta. Considere a situação de um pai que, ao lidar com um filho adolescente que demonstra comportamentos desafiadores, poderia interpretar essa fase como um fracasso parental definitivo. No entanto, uma reinterpretação mais resiliente o levaria a ver essa fase como um estágio natural do desenvolvimento, uma oportunidade para fortalecer a comunicação e construir um relacionamento baseado na confiança e no respeito mútuo, mesmo em meio a conflitos. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebe-se um fio condutor que tece a tapeçaria de uma existência mais plena. A compreensão de que a força reside não na imposição de controle, mas na sabedoria de aceitar o fluxo da vida, emerge como um pilar central. Essa aceitação, longe de ser um ato de passividade, revela-se como uma poderosa ferramenta de alinhamento, permitindo que a energia, antes dispersa em lutas infrutíferas, seja canalizada para ações de maior impacto e significado. É como se, ao deixar de remar contra a correnteza,
descobríssemos a capacidade de navegar com mais graça e propósito pelas águas, aproveitando as correntes favoráveis e adaptando-nos às mudanças de direção com agilidade. À luz dessas percepções, o caminho a seguir desdobra-se com maior clareza. A distinção entre o que está sob nosso domínio e o que escapa a ele não é apenas uma observação filosófica, mas um princípio prático que reconfigura a maneira como interagimos com o mundo. Ao internalizar essa sabedoria, a ansiedade diminui e a capacidade de agir com intenção e clareza se fortalece. A responsabilidade pessoal, quando desvinculada da ilusão de controle absoluto, transforma-se em uma fonte de empoderamento, capacitando-nos a moldar nossas respostas e a cultivar um estado interior de equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. O peso da responsabilidade se torna leve quando compreendemos que nossa verdadeira agência reside em nossa atitude e em nossas escolhas. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que a gratidão ativa e a autocompaixão não são meros sentimentos, mas práticas transformadoras. Elas atuam como lentes que reconfiguram nossa percepção, revelando a abundância mesmo em meio à escassez e a humanidade em nossas imperfeições. Essas qualidades, cultivadas conscientemente, pavimentam o caminho para uma resiliência mais profunda, permitindo não apenas a recuperação de adversidades, mas o florescimento a partir delas. É como se, ao regar o jardim interior com essas virtudes, permitíssemos que flores desabrochassem mesmo nos solos mais áridos, transformando desafios em oportunidades de crescimento e beleza. Nesse ponto de convergência, a essência de uma vida guiada pela sabedoria se consolida. A força não é mais buscada na rigidez, mas na flexibilidade. Não no controle externo, mas na maestria interior. A jornada nos ensinou que a verdadeira liberdade e o poder pessoal não residem em dominar o mundo ao nosso redor, mas em cultivar um domínio sereno sobre nosso próprio ser, aceitando o que não pode ser mudado e agindo com virtude naquilo que está ao nosso alcance. Essa síntese de ideias nos prepara para abraçar uma perspectiva transformadora, onde cada momento é uma oportunidade para viver com maior propósito e autenticidade. A jornada, assim como o rio que encontra o mar, chega a um ponto de convergência, onde as águas de incontáveis experiências e reflexões se fundem em uma unidade serena e poderosa. O irmão, outrora imerso na busca incessante por controle, agora navega com a sabedoria de quem compreendeu que a verdadeira maestria reside na arte de aceitar o fluxo da vida. Essa aceitação, desmistificada de qualquer conotação de resignação passiva, revela-se como um ato de coragem profunda, a força que emana da serenidade em vez da rigidez. É a capacidade de reconhecer os limites da nossa influência, não como uma fraqueza, mas como um reconhecimento lúcido da dinâmica natural da existência. Ao deixar de tentar controlar o incontrolável, liberamos uma energia vital, antes gasta em batalhas perdidas, para ser reinvestida naquilo que verdadeiramente podemos moldar: nossa resposta, nossa perspectiva e nossas ações. Essa transmutação de foco é a semente de uma transformação duradoura, permitindo que cada desafio, em vez de ser um obstáculo intransponível, se torne um convite à introspecção e ao crescimento. A força, nesse novo paradigma, não é a armadura impenetrável que se ergue contra o mundo, mas a flexibilidade que se adapta às suas marés. É a resiliência que, em vez de apenas resistir à pressão, aprende a dançar com ela, encontrando um ritmo próprio em meio à imprevisibilidade. A distinção entre responsabilidade e controle torna-se um farol, guiando nossas ações com clareza e propósito. Somos responsáveis por nossas escolhas, por nossa integridade e por cultivar um estado interior de equilíbrio
Mas não somos os arquitetos finais do destino. Essa compreensão liberta-nos do fardo da onipotência ilusória, permitindo-nos agir com maior eficácia e paz, concentrando nossa energia naquilo que está genuinamente ao nosso alcance. É a sabedoria de plantar a semente, cuidar do solo e, com serenidade, confiar no ciclo natural de crescimento, sem a ansiedade de tentar forçar a colheita. Nesse percurso, a gratidão ativa e a autocompaixão emergem não como meros sentimentos, mas como práticas vivas, capazes de reconfigurar nossa percepção da realidade. Ao escolhermos reconhecer a abundância em meio às aparentes carências e ao nos tratarmos com a mesma gentileza que ofereceríamos a um amigo querido, cultivamos um terreno fértil para o florescimento interior. Essas virtudes atuam como lentes que revelam a beleza escondida nas imperfeições, transformando as cicatrizes do passado em testemunhos de força e aprendizado. Elas nos permitem não apenas suportar as tempestades da vida, mas emergir delas mais fortes, mais sábios e mais conectados à nossa própria humanidade. O reconhecimento de nossa vulnerabilidade, longe de ser um sinal de fraqueza, torna-se a porta de entrada para uma conexão mais autêntica consigo mesmo e com o mundo. Assim, a história se entrelaça com a própria essência da existência, oferecendo um convite para ir além da simples recuperação e abraçar a transformação. A verdadeira prática não reside em evitar as adversidades, mas em aprender a navegar por elas com uma sabedoria renovada, aceitando o que não podemos mudar e agindo com integridade naquilo que podemos. É um convite para viver cada momento com intenção, para cultivar a paz interior como nosso porto seguro, e para reconhecer que a força mais poderosa reside na serenidade de um espírito que aprendeu a dançar com a vida. A jornada continua, não como uma busca por controle, mas como uma celebração da liberdade que emana da aceitação e da ação consciente. Que cada um de nós encontre, em sua própria narrativa, a coragem de abraçar essa sabedoria e de viver com um propósito mais profundo e autêntico. A jornada interior apenas